Dr. Cristiano Reis, que é o diretor regional da 2ª Delegacia Regional Pública Metropolitana, com sede em Canoas, e o delegado Marcos Guns, que é o titular da 1ª Delegacia de Canoas, responsável pela investigação que gerou a prisão hoje do conhecido influencer aí, Gilson, chamado de Nego Di. Nós estamos aqui para explicar o fato que levou à prisão, a origem da nossa investigação. Eu vou introduzir a questão para que fique delimitado aqui as ações da Polícia Civil, qual foi o nosso objetivo com esse trabalho, como é que nós atingimos isso. Depois eu vou passar para os demais colegas para se esclareçam os detalhes da investigação. Essa investigação começou em 2022, a partir de um site criado pelo conhecido influencer, o Nego Di, e uns parceiros, entre eles o Anderson Bonetti, que é outro que está com mandado de prisão preventiva decretada também, porém não foi localizado, está foragido, e chamado Todo Zoeira. E nesse site eles ofereceram a venda de diversos produtos eletroeletrônicos. Foram identificadas cerca de 370 vítimas, podendo surgir mais vítimas em seguida. Levantamento total da fraude de 5 milhões de reais e nenhum aparelho entregue para nenhuma dessas pessoas. Foram identificados diversas vítimas, ouvidas diversas vítimas na cidade de Canoas, várias vítimas na cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, e algumas inclusive fora do estado, fruto desse golpe. O inquérito foi encerrado em 2023, remetido ao Ministério Público, permaneceu lá até essa semana passada e, obviamente, a gente sabe que o Ministério Público e o Judiciário se debruçaram esse tempo nas provas por serem provas complexas e que levaram à decretação da prisão preventiva desses dois indivíduos agora na sexta-feira à noite. Imediatamente nossas equipes se deslocaram para Santa Catarina para localizar e efetuar a prisão dos dois acusados, dos dois procurados, e chegando lá, a partir de diligências investigativas, trabalho de investigação e busca dos alvos, localizou hoje na manhã, na praia de Jurerê Internacional, o nosso conhecido influencer Nego Di, que foi preso, foi levado à delegacia lá em Santa Catarina, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, foi levado à Delegacia de Polícia Santa Catarina para o registro, depois da audiência de custódia em Santa Catarina, e está nesse momento em deslocamento para o Rio Grande do Sul para os atos posteriores de recolhimento ao sistema prisional. Fica claro que nesse caso as pessoas foram vitimadas, todos os tipos de pessoas, inclusive várias pessoas humildes foram vítimas dessa fraude, e esta fraude realmente foi utilizada a partir do seu conhecimento, da sua influência nas redes sociais. Você é uma pessoa pública e se utilizou disso para atrair essas vítimas que foram, infelizmente, enganadas com esse golpe que beirou os 5 milhões de reais. Eu vou passar a delegada Adriana para fazer uma colocação e depois ao delegado regional e o delegado Gans, que é o titular da investigação, para que explique maiores detalhes. Obrigado, Adriana. Boa noite. Inicialmente agradecer a presença dos senhores e senhoras. O delegado-chefe de polícia, então, já trouxe uma introdução do trabalho que foi feito. Eu só gostaria de ressaltar e parabenizar o delegado Marco Guns e sua equipe por esse trabalho. Esse trabalho está sendo acompanhado pelo Departamento de Polícia Metropolitana desde o início. Na época, nós tínhamos, então, a titularidade de outro delegado que iniciou o trabalho. É um trabalho de qualidade, um trabalho de fôlego, porque um inquérito policial com mais de 370 vítimas, ele é um inquérito que ele tem um trabalho inicial de identificação dessas ocorrências policiais, de tomada de depoimento dessas pessoas, e todo um trabalho também posterior de investigação que foi feito de excelente qualidade. Então, hoje então, é só o resultado de todo esse trabalho de mais de um ano de investigação policial. Então, eu só tenho a parabenizar o delegado Guns pelo trabalho, o delegado Cristiano também como regional, que acompanhou desde o momento em que ele assumiu também na regional essa investigação. Então, depois dos delegados
entrarão os detalhes dessa investigação. E como o chefe falou, né, então desde o início a Polícia Civil preocupada com essas pessoas, né, como já referido, são pessoas muitas vezes humildes que utilizam o seu dinheiro, do seu trabalho para que façam a compra desses produtos e que acabam não recebendo esse produto. Então a polícia é sempre preocupada com esse tipo de crime, então trazendo esse resultado no dia de hoje. Muito obrigada. Parabéns, obrigado. Passar para o delegado Cristiano Reis. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Em primeiro lugar, agradecer ao chefe de polícia pela confiança, a diretora Adriana também pela autonomia do trabalho, e parabenizar o delegado Guns pelo excepcional trabalho que foi feito. Esse fato aqui, eu vou deixar as questões mais técnicas da investigação e detalhes para o delegado Guns, mas eu gostaria de deixar muito claro que a investigação, desde o início, ela apurou fatos criminais. Nós investigamos pessoas, não partimos investigações a partir de pessoas. Se a pessoa é pública ou não, ela vai ser investigada. Se cometer um crime, ela vai ser responsabilizada. Então, nós investigamos 370 fatos típicos, vítimas que não foram inventadas. Esses fatos foram apurados, os procedimentos foram cingidos até pelo volume de vítimas. Então, tem processos correndo em diversas comarcas do estado do Rio Grande do Sul, em vítimas de outros estados, e em Canoas foi concentrado um grupo de vítimas que é o fruto desse inquérito, onde foi decretada a prisão preventiva. Então, o trabalho técnico, tem prova robusta, tem prova de testemunhas, tem provas de vítimas, assim como tem provas de quebras de sigilo que comprovam as movimentações. Também a participação bem delimitada de todos os atores que participaram, de todos os indivíduos com maior ou menor participação, e principalmente de Anderson Bonetti, que é o nosso alvo agora, e vamos usar todos os esforços para prendê-lo, porque ele já tem envolvimento em outros estelionatos, uma pessoa de conhecimento de fraudes, já tinha sido preso recentemente, antes do início do Talizoeira, então faltou diligência também, e é por isso que a gente fala, vou deixar os detalhes para o delegado Guns, porque era de notoriedade que esse indivíduo tinha envolvimento criminal. E, obviamente, como eu disse, nós procuramos apurar fato típico, foi comprovado ele tudo, e a responsabilização e representação pela preventiva. Foi analisado pelo Ministério Público e foi deferido pelo Poder Judiciário. Era isso que eu tinha para falar, vou deixar os detalhes da investigação para o delegado Marcos. Obrigado, doutor Cristiano. Saudar aqui o delegado Marcos Guns, aos parabéns pelo seu trabalho e passar a palavra para ele para explicar os detalhes da investigação. Chefe, prazer estar aqui com o senhor. Inicialmente também acredito que seja importante agradecer esse apoio da chefia de polícia, nossa direção de departamento, doutora Adriana, muito obrigado pelo apoio, e especialmente também ao delegado regional Cristiano, grande apoiador dos delegados de polícia e principalmente de sua irremediável autonomia. Né? Bom, com relação à investigação, como que a Polícia Civil expõe os fatos? Início de 2022, houve um encontro fortuito que nasce a partir de uma senhora, uma arquiteta, que fazia, ela estava na situação de contratada para fazer reforma de um específico restaurante, e dentro desse contexto, então, ela tinha o seu companheiro, e esse companheiro participava dessa negociação para essa reforma desse restaurante na cidade de Porto Alegre, e dentro desse contexto dessa reforma que ia ser iniciada, então apresentada essa figura pública, que hoje se noticia a prisão, com o companheiro dessa arquiteta. Então, a partir desse momento, essas duas pessoas que a Polícia Civil não tem provas de que eles se conheciam antes desse encontro em 2022, eles criam, então, uma empresa, uma empresa sediada na internet, e a partir, então, dessa empresa, eles passam a fazer a venda de uma série de bens, telefones, televisores, splits, por preço abaixo do de mercado.
esse apreço abaixo do mercado naturalmente atraiu uma classe da sociedade menos favorecida economicamente, que entendeu em essa empresa sendo a fachada dela uma pessoa pública. Nós sabemos que hoje a rede social ela traz essa característica de uma confiança maior pelo fato de a pessoa ser aceita em rede social, então ela ganha uma confiança maior das pessoas como um todo, vamos dizer assim. E a partir disso, então, as pessoas iam confiando que essa empresa fosse tão confiável quanto aquela pessoa que se apresentava como dona dela, realizaram centenas de compras, né, a partir desse site. Então, a questão técnica que parte da Polícia Civil, ela inicia a partir do mês de abril, aproximadamente, maio de 2022, em que começam a aportar nas delegacias do Estado do Rio Grande do Sul as primeiras ocorrências policiais, dando conta de que os bens adquiridos pela internet, por meio desse site, de zoeira, que inicialmente tinha um prazo para entrega de até 50 dias, não estavam chegando esses bens. Então, as pessoas aguardaram esse tempo bastante alto, todos sabemos que esse não é um tempo razoável para a entrega de um bem. As pessoas então iniciam os registros de ocorrência, mas isso já era, esse prazo já era um plano idealizado pelo Anderson, né, como criador, como idealizador de todo esse negócio. O prazo, então, de 50 dias, ele já previa exatamente esse ludibriar essa quantidade, maior quantidade de pessoas, como de fato foi a quantidade que foi atingida. Dentro de 50 dias, as pessoas de boa fé aguardavam o bem chegar, uma vez que eles não iam chegando, naturalmente as pessoas iam adquirindo, e muitas delas foram adquirindo ao longo desse tempo novamente os mesmos bens, porque de fato eles estavam num valor abaixo de mercado. Isso começa a se tornar público, essa investigação e esses fatos eles já são de conhecimento nos últimos, no mínimo, 2 anos da comunidade gaúcha e também comunidade nacional, de que esses bens eles não estavam sendo entregues e as pessoas estavam buscando então na Polícia Civil esse amparo por essa lesão financeira que elas estavam já percebendo, né, que seriam vítimas. Muito bem, a investigação então ela inicia e já com a investigação iniciada nós já começamos a ter elementos que dão conta que o alvo, que ora hoje conhecemos preso, ele dizia em redes sociais, ele dizia ao grande público, né, de seguidores principalmente, mantendo essa confiança nas pessoas, de que ele não estava recebendo nada por isso, por tudo que estava acontecendo. Então, se a loja não estava entregando, ele também estava sendo vítima dessa armação do Anderson, criador desse site. O que a Polícia Civil, então, e aqui eu venho exaltar a autonomia que nos é ofertada ao delegado de polícia e suas equipes para poder aprofundar tecnicamente, é que com as representações, com a investigação técnica, nós conseguimos então ao longo daquelas primeiras semanas, primeiros meses de investigação, dar conta documentalmente de que a partir do afastamento do sigilo bancário do alvo, ficou então determinado de que quando ele se comunicava com as pessoas, no sentido de que ele era vítima também desse crime, desse golpe que já estava sendo praticado, já percebido por todos, ele estava recebendo nesse período de em torno de 45 dias entre o início de maio e o final de maio, início de março e final de maio, ele havia recebido em sua conta bancária mais de 300 mil reais. Esse então foi o divisor de águas para a Polícia Civil, numa análise técnica de não presunção de dolo, e sim uma confirmação de dolo, de que ele não somente aceitou esse resultado, como ele anuiu a ele. O que significa que ele admitiu como aquilo está sendo possível e, uma vez que ele estava ganhando uma quantidade muito grande de dinheiro, que todos sabemos que ele é uma pessoa que tem essa característica de ostentação, ele então continuou a fazer ofertas públicas e pessoas continuaram, portanto, a serem enganadas. São muitos elementos técnicos que estão disponíveis nesse inquérito policial. A Polícia Civil, então, ela conclui esse inquérito policial no seu devido tempo. Havia uma justa cobrança por parte da sociedade do grupo de vítimas, que foram as centenas, para
um trabalho da Polícia Civil, o que foi realizado ao seu tempo, e dentro do seu tempo a Polícia Civil então conclui pelo indiciamento desses 2 alvos, pela realização por meio de um site na internet de uma visada de estelionato, ou seja, angariar dinheiro, arrecadar dinheiro, lesando vítimas que confiaram nessa pessoa pública como sendo dono dessa loja. Basicamente, essas são as informações necessárias a serem, nesse momento, estendidas, e eu fico à disposição. Pergunta, só um detalhe que eu acho que é importante, só para a gente acrescentar. Eu acho que o delegado Marco falou uma coisa muito importante ali que a gente precisa enfatizar, reforçar. Mesmo sabendo das começo das reclamações, ele continuou insistindo nas atividades de convencimento das pessoas para continuar comprando e fazendo ofertas públicas dos bens. O que não deixa, como disse o delegado muito adequadamente, não deixa nenhuma dúvida de que ele é autor e participou ativamente desse crime que ora ele está sendo preso. Primeiro esclarecimento, acho que é uma dúvida que nós pedimos essa prisão e esse inquérito, qual é a ligação que ele tem com o caso das rifas? Porque são situações que aparentemente são diferentes, e nesse inquérito, nesse caso da loja, já que foi o Anderson, que ainda está sendo procurado, pelo que nós conseguimos compreender, nesse caso da loja, ele se diz, ele era colocado como apenas um divulgador, ou ele participava ativamente das vendas, segundo as investigações da Polícia Civil? As investigações da Polícia Civil, que foi dito ali agora, ele participava do site como divulgador e também participava do resultado das vendas. Ele tinha conhecimento, isso foi tido, como o delegado Deus falou, pelos dados da investigação criminal, sem dúvida nenhuma, vários relatórios e detalhes estão dentro do inquérito. Quanto aqui a primeira pergunta, que tem a ver com a questão das rifas, não tem ligação direta, obviamente, assim, não é o mesmo fato, são fatos diferentes. Obviamente que é um modus operandi parecido, tá? Mas não é o mesmo fato, que esse fato das rifas está sendo apurado em outra esfera, e essa aqui foi apurada já em 2022, nosso inquérito tinha sido remetido em 2023. A única coisa que pode deixar alguma dúvida é que a prisão preventiva que foi decretada agora, no parecer do Ministério Público, saíram agora também, sexta-feira, né? Saiu a prisão preventiva, e por isso pode parecer que tem alguma conexão com aquela outra ação do GAECO, do MP, que não são a mesma investigação. Essa das rifas é outro caso. Santa Catarina. Santa Catarina, que foi feito aqui, foi cumprido em Santa Catarina também, porque os autos estavam lá, e gerou um desdobramento lá daquelas ações. Tá? Obrigada. Sobre essa movimentação bancária, acho que de repente quando faz, mas Pode ser que o delegado fica mais por dentro, eu acho, detalhes. Se quiser responder. Essa movimentação bancária era na conta pessoal dele, era uma conta de terceiros. Como é que você observou se é que dá para trazer esse detalhe? E sobre a prisão preventiva, saiu dos 2 na sexta, e por que não ocorreu, enfim, por que foi só hoje, se era a casa dele? A prisão preventiva, na verdade, tramitou durante a madrugada de sexta para sábado, e o deferimento foi no sábado, e aí começaram as diligências para a busca do alvo. E essa casa era dele? Onde ele estava? É. No Jurerê? É. A informação do contrato é alugada. Mas não tinha localização do alvo. Por isso que demorou de sábado até ontem para achar onde ele estava situado. Não tínhamos a localização do alvo. Primeiro o deslocamento da equipe, né? Fomos nós, a equipe do delegado Comuns, que fez o deslocamento até Santa Catarina para efetuar a prisão, né? Não foi efetuada pela prisão de Santa Catarina, pelos policiais de Santa Catarina. Existe um entendimento da STJ, tá? A gente tem nos pautado, que eu, tendo um mandado de prisão, não posso ingressar no domicílio. Eu preciso de um mandado de busca. Então, precisamos representar pelo mandado de busca, tendo certeza de onde ele estava para poder adentrar na residência. É o tempo do trâmite dentro do processo. E sobre a conta bancária era dele, pessoal, que ele recebeu esses valores? Sim. E tem uma questão que é importante, né? Vamos usar a questão do deboche, né? Tem vídeos, tem muito material dentro do conteúdo do caderno probatório, que traz, inclusive, ele tinha ciência e debochava, andando em carros de luxo, dizendo, tá aqui, minha geladeira, andando em carro branco, conversível. Então, ele tinha ciência que as pessoas não estavam recebendo, e ele estava se completando com aquilo.
Acho que é uma das provas que mais demonstra o dolo dele e a consciência de estar lesando pessoas. Há bens e valores apreendidos que podem ajudar a reparar os danos causados às pessoas? Nesse momento, nessa investigação, era a ordem de prisão. A partir daí, no transcorrer agora, a gente tem que buscar a questão de patrimônio. Como nós vimos, residência alugada, outros bens têm que ser buscados para estar em mãos de terceiro, uma investigação de lavagem de dinheiro pode ser localizado, outros bens. Tem essa investigação também. Exatamente. Então, e isso agora é um desdobramento, mas é que é dentro do processo. Isso não vem no caso agora nesse momento. Como foi o momento da prisão, a reação do Nego Di, a chegada da Polícia Civil? E nesse momento ele está sendo trazido aqui para o Rio Grande do Sul, já se sabe onde ele vai ficar, onde ele será recolhido? Ele tá vindo para o Rio Grande do Sul. A prisão, a informação que a gente tem é que foi tranquila, não teve nenhum incidente, né? A polícia entrou com a ordem judicial de mandado de busca, ele estava lá de mandado de prisão, foi preso. Nós temos até algumas imagens da condição dele saindo de casa, entrando na viatura da Polícia Civil. Depois ele foi levado à delegacia de polícia lá de Santa Catarina para registro. Depois ele foi conduzido ao Poder Judiciário para audiência de custódia. Então, logo a audiência de custódia foi realizada, autorizado o deslocamento do Rio Grande do Sul, ele está em deslocamento para cá. Chegando aqui, ele vai fazer os nossos registros aqui, exame no Departamento Médico Legal, e depois vai ser encaminhado para a PECAM, Penitenciária de Canoas, que é a previsão legal do GESP, né? E depois Penitenciária de Canoas para a apresentação dele. Já foi acertado, inclusive, que vai direto para a PECAM, né? Direto para a PECAM. Tem um horário? Tem horário? A previsão de chegada deve ser 10h30, 10 horas, 23 horas, depende aí do movimento da estrada, porque está vindo por via rodoviária. Né? Na PECAM, esse horário? Não, aqui. Ele vem aqui, registra ali na segunda DPPA e depois provavelmente DNL para exames médicos e depois encaminhamento ao presídio. Uma questão, vocês falaram sobre os 300 mil que foram verificados entre maio e junho apenas desse caso. Já há um levantamento de quanto o total, quanto que ele 5 lucrou milhões. com 5 milhões só ele. 5.370 vítimas até agora. E quantas dessas vítimas estavam em Canoas? Por enquanto foram ouvidas 16, mas tem muito mais gente. Todas foram identificadas. Tá? Tem vítimas identificadas do estado inteiro, do Rio Grande do Sul e também fora do estado. Mais uma pergunta. O que mais chamou a atenção? Assim, acho que o delegado falou sobre essa questão do deboche. Assim. O que mais chamou a atenção de vocês? Né? A diferença em relação às vítimas, né? Estamos tratando de... Só para poder gravar. O que chama a atenção é a indiferença. Diferença em relação às vítimas. Utiliza um meio social, o poder de mídia, e para induzir as pessoas em erro. Acho que por vezes, quando as pessoas elas têm uma influência no meio social e são queridas por alguns motivos, talvez haja resistência em compreender que elas estão praticando um crime. É diferente do se eu sou um bom pai, eu cometi um crime, eu vou responder. Se eu sou um empresário, um trabalhador, pago meus impostos, tenho meus empregados, cometer um crime, eu vou responder. Eu acho que há muita resistência em compreender que houve um estelionato. E tem que responder pelo estelionato. E grave, né? Estelionato e grave. O fato de eu fazer piada e comédia não diminui. Se eu trago alegria para alguns, se eu me envolvo com política ou não entra em mérito. Como eu falei, já apura fatos criminais, temos vítimas, 370 famílias atingidas. Então, se eu faço algum ato de benevolência, de benesse, de doações, isso não diminui, não há compensação de culpas, de dolosos, de crimes, com alguma bondade. Então, ele vai responder, tem o devido processo legal, onde ele vai apresentar a sua defesa, ele não está sendo condenado, está sendo preso preventivamente com o que se tem de prova até o momento. Ele vai ter o direito de se defender tecnicamente também. Há uma questão e eu vou falar porque a gente está na live aqui do Jornal NH, e muita gente está falando sobre a questão política. O senhor citou, delegado, a questão política. Pode falar, deixa comigo e tem sido um argumento, inclusive, e vou falar da defesa pública do acusado, né, do Nego Di,
de que ele estaria sofrendo uma perseguição política. Eu gostaria que a polícia se posicionasse a respeito disso, porque a gente também acaba sendo questionado, embora o caso aparentemente não tenha nenhuma vinculação político-partidária, pelo menos Deixa eu faço questão de fazer a resposta como chefe da Polícia Civil, que eu acho que é importante. Primeiro, não há nenhum momento nesse inquérito qualquer conteúdo que aponte ou que tenha qualquer perspectiva de caráter político. Vejam, a investigação é uma investigação técnica, conduzida a partir de fatos ocorridos em 2022, foi remetida para a Justiça em 2023, está lá desde 2023, né, aguardando a posição do Poder Judiciário e do Ministério Público, e a decretação saiu agora porque a prova são robustas. Eu tenho certeza que o Ministério Público e o Judiciário, não falo por eles, obviamente, não posso falar, mas esse tempo é o tempo exatamente para apuração criteriosa das provas, para não cometer nenhum tipo de injustiça, e houve a decretação e o crime foi cumprido. Volto a insistir, são 370 vítimas identificadas, 5 milhões de reais levantados, prova técnica, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, do que for necessário, versas, vídeos, baixas de vídeo da internet, quer dizer, farto material probatório que não nos deixam dúvidas que houve sim um estelionato praticado por esse grupo, por esses parceiros, e que vitimou várias pessoas, muitas delas humildes, que acreditaram e botaram muitas vezes suas economias e seu trabalho nessa, acreditando que iriam receber bens que nunca receberam e que o dinheiro ficou à disposição para gastos muitas vezes até indevidos, com carros, caminhonetes, ostentações, inclusive, como muito bem disse nosso delegado regional, alguns produzindo até alguns vídeos que davam a entender que estava se locupletando da boa-fé das pessoas. Então, nós não temos nenhuma dúvida, essa argumentação é uma argumentação que não tem nenhum tipo de cabimento nem lógica e realmente não há que se preocupar com isso. O nosso trabalho foi absolutamente técnico, jurídico e direcionado para apurar a probabilidade que fosse. E essa fase foi concluída em agosto de 2023. 2023. Então, a polícia não apresentou nada, né, além do que já estava lá. Né? A análise teve que demorou mais tempo, mas o material encaminhado para o Poder Judiciário e Ministério Público foi aquele de agosto de 2023. Então, nada foi incluído depois daquele período. Né? Já estava a investigação encerrada. Da minha parte, então, só para encerrar, eu queria uma cronologia, porque vocês falam que vocês começaram contando que essa investigação, que esse grupo se forma a partir de uma reforma em um restaurante. Não é o grupo que se forma, sim. Os dois se conhecem. Os dois se conhecem e ali eles começam em seguida uma relação que vai abrir essa empresa e depois de abrir essa empresa eles começam as vendas. Se eles já se conheciam ou não, o delegado quis dizer o seguinte, que não há prova dentro do inquérito que eles tinham relações anteriores, não chegamos nisso, mas pode ser até que tenha. A minha dúvida era outra. Esse restaurante tem alguma vinculação com o restaurante que o próprio Nego Di costuma divulgar, dizer? Não, nada a ver. O restaurante foi um local de uma reforma que ele foi lá e depois se conversaram e aí não tem. Tu quer dizer se a atuação do restaurante tem alguma coisa a ver? Sim, se tem alguma ligação. Não tem. Pode explicar. O restaurante, na verdade, ele é o início do vínculo da arquiteta que estaria sendo contratada para fazer uma reforma. O restaurante que Nego Di... É que a arquiteta era companheira do Anderson Bonetti. Aí eles são apresentados, porque ele tem uma proposta de trabalho. O Anderson Bonetti tinha uma proposta, trabalha muito na questão cibernética. E a partir dali eles começam a trabalhar em conjunto dentro do Tadizoeira. Então, e uma investigação, você já deve acompanhar um bom tempo, né, pelo tempo que também são na imprensa, ela foi até rápida, porque havia uma cobrança nossa, regional, em cima da equipe da primeira DP, que foi bem compreensiva quanto a esse e outros critérios, inquéritos que são prioridades, e foram ouvidas dezenas de vítimas, e isso envolve bastante trabalho, né? As representações, o tempo de vir, as quebras de sigilo bancário, e isso totalmente alheio ao que está acontecendo no mundo virtual ou que não tem interesse com a nossa atividade. A atividade é técnica policial, técnica jurídica, para apurar os fatos. Então, acho que essas ventilações ou completações sobre
viés político, não interferem, não entraram e não foram considerados em momento algum dentro da investigação. E nunca serão, porque não é essa a nossa missão. Nossa missão é apurar a autoria e materialidade dos crimes e responsabilização de quem os praticou. Ponto. É isso. Obrigado. Os últimos elementos foram apresentados, então, com pedido de prisão em agosto do ano passado. 2023. Correto? Essa espera de quase um ano, né, para os delegados que trabalham, né, que fazem toda essa produção, como o senhor falou, né? Não cabe a nós discutir isso. Esse é um tempo, cada instituição tem o seu tempo de maturação, de decisão. Né? Como isso é necessário, se gera algum tipo de frustração, descontentamento? Da nossa parte, nenhuma. Nós temos que fazer o nosso trabalho, fizemos. Acho que é bem claro, bem importante a gente esclarecer isso também. Da nossa parte, nós fizemos o trabalho, muito bem feito da nossa parte, temos tranquilidade com isso. Terminamos o inquérito, remetemos à Justiça, e aí cabe ao Ministério Público Judiciário, no tempo deles, com todo o respeito que nós temos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, aguardar que eles maturem as suas decisões, as suas perspectivas e decidam no momento que eles entenderem mais adequado. Para nós não cabe nem a gente avaliar o trabalho deles, né? Não é a nossa perspectiva, e nem cabe também para nós nenhum tipo de sensação pessoal ou institucional que venha a trazer algum desconforto. A gente cumpre a nossa missão e remetemos para a Justiça, e nós temos certeza que as outras instituições, tanto o Ministério Público como o Judiciário, também estão empenhados em fazer o melhor pela instituição e pela comunidade gaúcha, não temos dúvida disso. A gente tem que considerar um aspecto também que, desde o início de maio, né, Canoas passou por uma situação, todo o estado, mas Canoas passou por uma situação bem crítica, onde todos os efetivos, não só da polícia, todas as instituições do Ministério Público, né, foram afetados na atividade e trabalharam muito mais na causa humanitária. Ficaram sobrestados alguns trabalhos. Então, tem maio, junho, em julho uma retomada, né, dos processos. Estou atuando aqui em defesa do Ministério Público, mas é um trabalho complexo, que se para nós demorou 1 ano e meio de investigação, para eles não é nada de equivocado esperar 4, 5 meses aí para análise. Isso é mérito deles, né, que eles têm que enfrentar, mas o trabalho, acho que dentro do conteúdo, do que tem de provas, dos volumes dentro desse procedimento, é um prazo razoável. Você está falando de 2 anos num procedimento com dezenas, né, centenas de vítimas afetadas. E isso ainda pode se alongar mais tempo, quando a gente vai trabalhar agora com o processo judicial, a oitiva de todos, o surgimento de novas vítimas, são fases agora que podem adentrar. Mas acho que era mais ou menos isso que te respondo. Alguma pergunta mais? O senhor recorda quanto o volume do inquérito? Quantas páginas deu? Qual o tamanho dessa? Mais de 1.000, né? 2.500. 2.500, né? Aproximadamente. É isso aí. Sobre Anderson Bonetti, segue a procura por ele? Sim. Como é que permanece esse trabalho? Quais são os próximos passos? Se pudesse Próximos passos é buscar o Anderson Bonetti onde estiver. Eu vou continuar na busca e na captura dele, avaliar os dados referentes a essa fase que os delegados já falaram de apuração do patrimonial. Provavelmente nós vamos entrar numa fase de busca de patrimônio, seja por sequestro de bens, seja por lavagem de dinheiro, e vamos continuar o trabalho de investigação que for necessário fazer. Mas a primeira ação agora é procurar o outro foragido para que ele seja preso e também seja encaminhado à Justiça. Ele estava em Santa Catarina por algum motivo, talvez... Eles estavam indo para lá, eles não tem como dizer, porque ele não disse, mas é muito comum algumas pessoas que amealham bens aqui, que trabalham com rede social, dirigirem para Santa Catarina, porque conseguem trabalhar de longe, conseguem fazer o que conseguem de longe e ficam fora do foco central, né, das atividades. Talvez para fugir da investigação. Não vou dizer isso, mas tudo indica que sim. Tá? E vocês têm imagens desse site, onde ele fazia as vendas? Deve estar dentro do inquérito. No inquérito tem. O site foi derrubado depois de 4 meses. Sim, Né? por isso que eu queria Tá. ver se a gente conseguiria ilustrar. Deve ter no inquérito, deve ter. Tem os pedidos Analisar a questão do sigilo, né? A gente tem que avaliar a questão do sigilo, né? Que pode sigilo Algumas questões. mas sendo levantado, sendo autorizado, a gente divulga. Depois desses detalhes, se vocês quiserem, entrem em contato direto com os próprios colegas aqui, que eles vão, se tiver alguma imagem, alguma coisa de interesse, podem passar para vocês. O pessoal ainda está vindo lá de Santa Catarina, alguma coisa vindo em lá ainda, tá? Uma última pergunta. Na audiência
custódia, ele falou, declarou algo em defesa própria ou silenciou? Mas, sinceramente, nós nem nos preocupamos com isso, para ser franco. É que na audiência de custódia também mais sobre a legalidade. É mais sobre a legalidade da prisão, para ver se houve algum tipo de conduta inadequada, se está cumprindo o rito legal, foi tudo cumprido. O judiciário simplesmente não. Tudo certo. Você está ouvindo aqui pelo delegado Luz? No primeiro, depois sim, no primeiro momento, agora não. No primeiro momento eu digo hoje não, na sequência, com certeza. E a esposa deles está envolvida nesse esquema? Ou Nesse aqui até agora não. Certo? Tá bom, gente. Obrigado. Boa noite. Bom trabalho para vocês. Hã? Valeu. Não é meu. Sim, não, mas